Preparem-se para conhecer uma história real de superação que ecoa pelas terras da Bahia. Uma narrativa tão inspiradora quanto o sol que nasce em suas praias. Para preservar a privacidade dos envolvidos, os nomes serão mantidos em anonimato, mas a essência dessa jornada de fé e dedicação permanece intacta, tão forte quanto o axé que emana daquela terra abençoada. Nossa história começa com uma jovem baiana, nascida em Salvador, que desde cedo carregava no coração uma profunda compaixão pelos mais necessitados. Ainda menina, já demonstrava uma sensibilidade incomum à dor do próximo, acolhendo em seu próprio lar aqueles que não tinham onde repousar a cabeça, transformando de maneira singela e precoce sua casa em um refúgio improvisado de ajuda e solidariedade. E se você gosta de histórias reais que inspiram cada um de nós a sermos pessoas melhores a cada dia, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe essa história com aquela pessoa que também ama ouvir histórias inspiradoras como essa. No início do século XX, Salvador, Bahia, era uma cidade marcada por desigualdades. Entre casarões e igrejas coloniais, havia também ruas esburacadas, bairros esquecidos, favelas e uma população pobre vivendo à margem da sociedade. Foi nesse cenário que nasceu Maria Flor, em um lar simples, mas cheio de valores. Foi em 1914, na ensolarada e vibrante cidade de Salvador, Bahia, nasceu uma menina que o mundo viria a conhecer por sua inabalável dedicação aos mais necessitados. Desde muito nova, ela demonstrava um comportamento diferente das outras crianças. Enquanto as meninas da vizinhança sonhavam com festas, bonecas ou vestidos, Maria Flor ficava inquieta ao ver um homem dormindo na rua, uma criança descalça pedindo comida ou uma senhora idosa sozinha na calçada. Desde os seus primeiros anos de vida, Maria Flor demonstrava uma sensibilidade incomum ao sofrimento alheio. Enquanto outras crianças se divertiam com brincadeiras e jogos, Maria Flor sentia um profundo incômodo diante da pobreza e da doença que presenciava nas ruas de sua cidade. Seus olhos pareciam não suportar a dor do mundo. Mas não era apenas sensibilidade, era compaixão em ação. Aos 7 anos, Maria perdeu a mãe. A morte repentina da mulher que era seu porto seguro a marcou profundamente. Mas em vez de se revoltar, Maria Flor ficou ainda mais atenta à dor do próximo. Acreditava que ninguém deveria sofrer sozinho. Crescendo em um lar, onde os valores de solidariedade eram cultivados, Maria Flor absorvia os ensinamentos do seu pai, mas sua compaixão parecia ir além do aprendizado. Ela observava com tristeza os mendigos descalços pelas ruas de paralelepípedos, ou os enfermos debilitados, buscando um pouco de sombra, e os olhares desesperançosos daqueles que não tinham o que comer. Essas cenas marcavam sua jovem alma, despertando um desejo precoce de fazer a diferença. Aos 13 anos, esse desejo de fazer algo para ajudar as pessoas de rua ganhou uma intensidade surpreendente. Maria Flor não conseguia mais ignorar a presença constante de homens e mulheres desamparados que buscavam abrigo nas marquises das lojas ou nos cantos escuros das ruas próximas onde ela morava. A ideia de acolhê-los em sua própria casa surgiu de forma quase natural, como uma resposta direta à necessidade que seus jovens olhos testemunhavam. Inicialmente, seu pai hesitou abrigar estranhos, ainda mais em uma época com seus próprios desafios e inseguranças. Não era uma decisão simples. No entanto, a convicção e a pureza do propósito de Maria Flor eram tão evidentes, tão inegáveis, que o coração do seu pai cedeu à insistência amorosa da filha. Assim, a casa da família de Maria Flor, um lar modesto mas acolhedor, começou a se transformar em um refúgio inesperado. O velho banco de madeira na varanda passou a ser o leito improvisado de um senhor de barba longa e olhar cansado. O canto mais reservado do quintal, sob a sombra da mangueira frondosa, oferecia um pouco de privacidade para uma mulher debilitada pela doença. Maria Flor assumiu essa nova responsabilidade com uma seriedade e um carinho que surpreendiam a todos.
Ela acordava mais cedo para preparar um café reforçado para seus hóspedes inesperados, compartilhava a comida e dedicava seu tempo livre a conversar com eles, a ouvir suas histórias, a oferecer um pouco de conforto humano em meio à dureza de suas vidas. Maria Flor também ia até os mercados buscar restos de comida, aproveitava tecidos velhos para fazer bandagens e, com o tempo, aprendeu a cuidar de feridas. Tudo de forma intuitiva, com amor como base. A notícia dessa iniciativa em comum se espalhou pela vizinhança, gerando reações diversas. Alguns expressavam preocupação com a segurança da família, outros teciam comentários maldosos, mas muitos se mostravam tocados pela generosidade da jovem. Alguns vizinhos, inspirados pelo exemplo de Maria Flor, começaram a levar roupas e alimentos para compartilhar com os necessitados, que agora encontravam abrigo. Naquela casa, a residência da família de Maria Flor tornou-se, assim, um farol de esperança em pequena escala, um microcosmo da compaixão que viria a marcar toda a sua vida. Naquele ambiente simples e acolhedor, onde a inocência de uma menina se unia à urgência da necessidade humana, sementes de um futuro de serviço e amor incondicional estavam sendo plantadas, transformando um lar em um centro informal de ajuda e pavimentando o caminho para uma das mais notáveis trajetórias de solidariedade do Brasil. Aos 19 anos, Maria Flor sentia em seu íntimo um chamado que transcendia a simples bondade juvenil. As experiências de acolhimento em sua casa, o contato direto com a dor e a fragilidade humana, haviam a marcado profundamente, despertando nela uma convicção inabalável de que sua vida deveria ser dedicada integralmente ao serviço dos mais necessitados. Era como se uma voz suave, mas insistente, a guiasse para um caminho de entrega total, um caminho onde sua compaixão pudesse florescer em sua plenitude. Após muita reflexão e oração, Maria Flor sentiu-se irresistivelmente atraída pela vida religiosa, vislumbrando nas irmãs missionárias um modelo de dedicação e um caminho estruturado para concretizar seu ideal de serviço. A ideia de integrar uma congregação onde a fé e a caridade eram os pilares fundamentais ressoava profundamente em sua alma. Com o apoio e a bênção do seu pai, Maria Flor tomou a firme decisão de ingressar na Congregação das Irmãs Missionárias. Aquele passo representava não apenas uma mudança de vida, mas uma transformação profunda em sua identidade. Ao fazer seus votos, ela adotou um novo nome, Irmã Flora, um nome que carregaria consigo a partir daquele momento e que se tornaria, para inúmeros corações, sinônimo de amor incondicional e serviço abnegado. A entrada na vida religiosa não significou o fim dos desafios. Pelo contrário, marcou o início de uma incansável jornada de superação. Sua profunda compaixão e seu desejo, ardente de ajudar, esbarravam frequentemente na dura realidade da escassez de recursos financeiros. A congregação, embora dedicada ao serviço, possuía meios limitados, e as necessidades dos pobres e doentes, que Irmã Flora desejava amparar, eram vastas e urgentes. Além das dificuldades financeiras, Irmã Flora enfrentou inúmeros obstáculos sociais e, por vezes até políticos, em uma sociedade nem sempre atenta às necessidades dos mais vulneráveis. Sua insistência em priorizar os pobres e doentes nem sempre era bem compreendida ou apoiada. Ela precisou lutar contra a burocracia, contra a indiferença e, por vezes, até contra a oposição de alguns setores que não compartilhavam sua visão de um mundo mais justo e solidário. No entanto, a fé inabalável de Irmã Flora e sua profunda convicção no bem que poderia realizar eram sua principal força motriz. Ela possuía uma capacidade ímpar de mobilizar pessoas, de tocar corações e de transformar a escassez em oportunidade. Com sua humildade e sua persistência, ela buscava incessantemente doações, envolvia a comunidade em suas iniciativas e, com criatividade e engenhosidade, encontrava soluções simples para problemas complexos. A partir daquele momento,
A vida de Irmã Flora se tornou uma maratona de serviço, uma luta constante contra as adversidades, impulsionada por um amor incondicional pelos mais necessitados. Cada obstáculo superado, cada porta que se abria, cada pequena vitória, era um testemunho de sua fé, inabalável, e de sua determinação em construir um mundo onde a caridade e a compaixão fossem a regra e não a exceção. Sua jornada seria marcada por desafios constantes, mas também por inúmeros atos de amor e pela transformação da vida de milhares de pessoas, consolidando seu nome como um farol de esperança em meio às dificuldades. Na congregação das irmãs, no início, tudo era novo. Os horários rígidos, o silêncio dos corredores, a disciplina da vida em comunidade. Ela se adaptou com humildade, mas sentia que ali havia limites invisíveis para seu desejo de agir. Logo percebeu um conflito que a acompanharia por muitos anos. O choque entre o carisma pessoal e a estrutura institucional. Enquanto algumas irmãs se contentavam com o serviço, dentro do convento, costurar roupas para os pobres, preparar alimentos ou ensinar, Maria queria ir além. Queria estar nas ruas com os doentes esquecidos, com os miseráveis rejeitados pelos hospitais. Para ela, oração e ação caminhavam juntas. Certa noite, após a ceia, Maria pediu permissão à Madre Superiora para visitar uma mulher, doente que vivia embaixo da ponte. A resposta foi dura. Você precisa compreender seus limites. Sua vocação está aqui dentro, não lá fora. A partir dali, começaram os embates silenciosos. Maria obedecia, mas o coração dela pulsava forte demais. Em suas orações noturnas, chorava. Perguntava a Deus por que a chamara para um caminho onde não podia viver plenamente o serviço que ele mesmo havia plantado em sua alma. Mesmo assim, não se revoltou. Aprendeu a esperar com paciência, a plantar no silêncio. Passava horas na enfermaria do convento, cuidando das irmãs mais velhas, limpando o chão, lavando feridas. Aproveitava cada pequena brecha para amar. Algumas irmãs a julgavam excessivamente emocional, outras teimosa demais. Mas havia também aquelas que viam nela uma luz diferente, um brilho nos olhos, uma força rara, quase inexplicável. Aos poucos, Maria começou a sair pelas madrugadas, em segredo, com permissão de alguns superiores mais compreensivos. Levava sopa, cobertores e o principal, presença. Acompanhava moribundos, amparava mães que haviam perdido filhos, escutava histórias de desespero. Nunca pregava com palavras. Sua vida era o evangelho vivo. Mas cada gesto tinha um custo. Maria passou a ser vista com desconfiança por parte da liderança. Chamaram-na para conversas duras. Tentaram convencê-la a moderar o zelo. Diziam que estava desobedecendo, que colocava a ordem em risco. Houve até quem sugerisse que ela fosse enviada a outro convento. Ela chorava sozinha em seu quarto, mas não se dobrava. Sabia que não podia negar o chamado que vinha de Deus. Sabia que, mesmo dentro da obediência, havia um espaço sagrado onde a alma precisava escutar a voz divina, acima das vozes humanas. Foi nesse período que Maria escreveu em seu diário: Se o amor for minha culpa, aceito todas as penas, pois nenhuma dor será maior do que a dor de ver um irmão abandonado. Com o tempo, algumas lideranças começaram a compreender que Maria era diferente, que nela havia algo especial, um fogo que não se apagava. Concederam-lhe mais liberdade. E foi assim que ela, com autorização parcial, começou a trazer doentes para o convento, discretamente, um por um. Não havia espaço, não havia camas, mas havia um velho galinheiro nos fundos do terreno. Nos fundos do convento, que se tornou seu lar, Irmã Flora deparou-se com uma estrutura abandonada, um antigo galinheiro que outrora abrigara aves, mas agora jazia esquecido e deteriorado. O local exalava um odor rançoso. O chão de terra batida estava irregular e empoeirado, e o teto de zinco, corroído pela ferrugem e pelo tempo, apresentava frestas por onde a luz e a umidade se infiltravam. Teias de aranha adornavam os cantos escuros, e as paredes rústicas
ostentavam as marcas da negligência e do abandono. Para muitos, aquele espaço representava apenas decadência e inutilidade. Era um local a ser evitado, um lembrete físico da precariedade e do desuso. No entanto, os olhos de Irmã Flora, acostumados a enxergar além das aparências e a identificar a centelha da esperança, mesmo nos cenários mais sombrios, vislumbraram ali não a sujeira e a ruína, mas sim um potencial latente, uma oportunidade divina de estender sua mão caridosa àqueles que eram marginalizados e esquecidos pela sociedade. Sem hesitar, impulsionada por sua fé inabalável e por um amor que não conhecia barreiras, Irmã Flora arregaçou as mangas e, sozinha, iniciou a árdua tarefa de transformar aquele espaço inóspito em um refúgio de acolhimento e cuidado. Com suas próprias mãos, varreu a poeira acumulada, removeu as teias pegajosas e tentou, com panos úmidos e água, amenizar a sujeira incrustada nas paredes e no chão. Em seguida, com a ajuda de algumas doações, esparsas de lençóis, velhos e pedaços de madeira descartados, Irmã Flora improvisou leitos simples e modestos. Colchões doados, muitas vezes finos e desgastados, foram cuidadosamente dispostos sobre as estruturas improvisadas, oferecendo um mínimo de conforto para os corpos exaustos que ali buscariam repouso. Naquele galinheiro transformado pelas mãos dedicadas de Irmã Flora, nascia o embrião do que viria a ser o primeiro abrigo para os doentes rejeitados da cidade, aqueles que eram evitados e isolados por causa de suas enfermidades e de sua condição social. Logo, os primeiros pacientes começaram a chegar, trazidos pela boca a boca da esperança e pela notícia de que havia um lugar onde a rejeição dava lugar à aceitação. Homens com as dolorosas feridas da hanseníase, mulheres com chagas abertas e infeccionadas, crianças desnutridas com olhares apáticos, todos encontraram naquele galinheiro improvisado um porto seguro. Irmã Flora cuidava de cada um deles com uma dedicação incansável, movida por um amor genuíno e uma paciência infinita. Limpava suas feridas com água e panos limpos, oferecia a sopa rala que conseguia arrecadar e, acima de tudo, dispensava-lhes atenção, palavras de conforto e um toque humano que lhes lembrava de sua dignidade. Naquele improvisado hospital, faltava tudo em termos de estrutura física e recursos materiais. Não havia leitos adequados, nem medicamentos modernos, nem equipamentos médicos. O dinheiro era uma miragem distante, mas havia algo que transcendia a escassez material. A humanidade que emanava de cada gesto de Irmã Flora, a compaixão que brilhava em seus olhos, a fé inabalável que a sustentava em meio às dificuldades. A notícia daquela mulher franzina, com seus hábitos simples e seu olhar firme, que havia transformado um galinheiro em um oásis de cuidado para os miseráveis, começou a se espalhar pela cidade. Alguns se emocionavam com a sua abnegação, tocados pela sua profunda caridade. Outros zombavam da precariedade do local e da aparente ingenuidade daquela freira. Mas uma coisa era certa: ninguém mais conseguia ignorar a presença da mulher do galinheiro, aquela que, com amor e fé, estava desafiando a indiferença e a exclusão, construindo um raio de esperança em um mundo de sofrimento. A notícia de sua coragem e propósito começou a se espalhar discretamente entre os moradores da comunidade. Primeiro vieram os olhares curiosos, depois os cochichos de esperança, e então os primeiros gestos concretos de solidariedade. O primeiro a se aproximar foi o Sr. Ernesto. Um médico aposentado que morava a algumas quadras dali viu Maria de joelhos orando na entrada do galinheiro e se sentiu comovido. Ao conversar com ela, soube da missão: acolher crianças, idosos e doentes que ninguém mais via. Ele não hesitou. Trouxe caixas com medicamentos vencendo, mas ainda utilizáveis, termômetros antigos curativos, seringas e seu conhecimento de décadas de profissão. Aos domingos, passava algumas horas atendendo aqueles que Maria acolhia, muitas vezes com remédios simples, mas com atenção que curava feridas invisíveis. Na semana seguinte, veio Dona Celeste, uma enfermeira aposentada, vizinha de Ernesto. Tocada por suas palavras, levou consigo cobertores velhos, um botijão de gás quase vazio e uma mala de roupas de inverno. Mais do que isso,
ela levou o coração. Assumiu o cuidado diário dos mais debilitados e ensinou às jovens que se voluntariavam a preparar chás, fazer curativos com ervas e aquecer caldos nutritivos com o que havia. Logo, os jovens começaram a chegar. Um grupo de estudantes da escola pública local ouviu falar do Refúgio da Fé, como começaram a chamar o lugar. Sem grandes posses, levaram o que tinham, disposição. Um deles sabia erguer paredes, outro pintar, outro cozinhar. Juntos, levantaram a primeira parede sólida da construção. Era ainda de tijolos crus, sem reboco, mas se erguia com dignidade e fé. As doações não paravam. Um comerciante, emocionado ao ver uma criança com febre sendo cuidada ali, doou caixas de paracetamol, xaropes e 2 colchões finos. Uma senhora idosa, que perdera o marido e vivia sozinha, levou seu velho fogão de 2 bocas. Aqui vai servir para mais gente, disse com lágrimas nos olhos. Uma costureira da comunidade doou tempo. Costurava lençóis com tecidos que sobravam de encomendas antigas. Maria Flor organizava tudo com simplicidade e oração. Cada item era agradecido com uma reza. Quando algo acabava, o feijão, o sabão, a vela, ela ajoelhava-se no pátio de terra batida e orava, sempre de madrugada, sob a luz das estrelas, com as mãos erguidas para o céu. Pedia com humildade, nunca cobrava, nunca exigia, só pedia, e as respostas vinham. Às vezes discretas, uma sacola de alimentos deixada anonimamente no portão. Outras vezes, milagrosas, um caminhão de frutas doado por um feirante, que sobrava toda semana, e resolveu destinar parte ao abrigo. Os dias eram duros, as noites muitas vezes sem luz, com mosquitos e frio, mas o calor humano crescia. A obra já não era apenas da irmã Flora, era de todos. Uma rede silenciosa de cuidado se formava. Um grupo de mulheres que antes se reunia para rezar o terço começou a preparar sopas semanalmente. Um rapaz desempregado ofereceu-se para cavar uma fossa. Um eletricista passou um domingo inteiro tentando puxar energia de um poste próximo. E a cada pequena conquista, um quarto coberto, uma torneira instalada, um paciente curado, a irmã Flora agradecia em voz alta, sempre dizendo, é obra de Deus, eu só obedeço. E foi assim, de doação em doação, tijolo por tijolo, coração por coração, que o antigo galinheiro virou abrigo. Depois o abrigo virou referência. Um ponto de luz numa comunidade esquecida, onde todos sentiam que algo sagrado nascia ali. A essa altura, o abrigo que a irmã Flora havia fundado com fé e coragem já era conhecido como um ponto de amparo, verdadeiro, não apenas físico, mas espiritual. Gente vinha de longe para ver com os próprios olhos aquela mulher franzina, de olhar sereno, que havia transformado um velho galinheiro em um santuário de cuidado. Mas poucos sabiam que, por trás do sorriso constante e da firmeza na voz, havia um corpo cada vez mais cansado, fragilizado por anos de esforço e pela negligência com a própria saúde. Desde jovem, irmã Flora havia sofrido com problemas respiratórios. Diziam que era asma. Outros suspeitavam de bronquite crônica, mas ela nunca teve um diagnóstico preciso. Também nunca quis buscar. Achava que gastar dinheiro com consultas seria egoísmo, quando tantos à sua volta não tinham sequer pão. Com o passar dos anos e as constantes exposições ao frio, a poeira das construções inacabadas, a fumaça das panelas de lenha, suas crises se intensificaram. Durante as noites mais frias, ouvia-se seu chiado de longe. A irmã Flora passava horas sentada em uma cadeira de madeira, no canto do quarto, enrolada em um xale velho, respirando com dificuldade, mas com um terço apertado nas mãos. Recusava-se a deitar. Mesmo assim, às 5 da manhã, era a primeira a acordar. Preparava o mingau das crianças. Organizava as tarefas dos voluntários. Supervisionava os remédios e limpava o espaço com um pano embebido em vinagre e fé. Os voluntários insistiam para que descansasse. Ofereceram colchões ortopédicos, nebulizadores, tratamentos caseiros. Ela sorria, agradecia com os olhos, mas dizia com a voz firme e suave,
Enquanto houver um doente esperando por mim, não posso descansar. Irmã Flora era assim. Nunca pedia nada para si. Vestia roupas doadas, sempre as mais simples. Muitas vezes, saía de um atendimento com a roupa manchada de sangue ou de pomada e seguia direto para lavar louça ou preparar o chá dos idosos. Seu prato nas refeições era o último a ser montado. E, mesmo assim, era comum que o deixasse de lado se percebesse que faltaria para alguém. Certa manhã de inverno, o abrigo estava cheio. Uma onda de gripe havia assolado a comunidade e mais de 20 pessoas estavam sob seus cuidados. Ela havia passado a noite acordada, monitorando a febre de um bebê e preparando compressas de ervas. Pela manhã, enquanto limpava uma ferida infectada no pé de um senhor acamado, sentiu uma tontura forte. Tentou apoiar-se na pia, mas caiu de joelhos no chão de cimento. Foi a primeira vez que desmaiou em público. O abrigo parou, os voluntários correram. Uma das jovens, aprendiz de enfermagem, aplicou água com açúcar em sua boca, enquanto outra abanava seu rosto com uma folha de caderno. Os olhos da irmã abriram-se lentamente. Havia lágrimas no canto de seus olhos cansados, mas ao ver os rostos aflitos à sua volta, ela sorriu e murmurou: Deus ainda não me chamou. Ainda há mais a fazer. E tentou se levantar no mesmo instante. Foram necessários 4 voluntários para convencê-la a deitar por algumas horas. Ainda assim, não conseguiu ficar muito tempo parada. No fim daquela tarde, já estava em pé novamente, de lenço no pescoço e um sorriso resiliente no rosto, servindo chá de eucalipto aos doentes. Esse episódio não foi o único. Houve outros desmaios. Uma infecção pulmonar quase a levou meses depois, mas a irmã Flora parecia feita de fé endurecida. Seu corpo sofria. Sim, as crises se tornaram cada vez mais frequentes, mas ela transformava cada dor em combustível. Dizia que as dificuldades do corpo eram a maneira que Deus encontrava de lembrá-la de que não era eterna, mas que deveria continuar até o último suspiro. E assim fez. Em silêncio, ela foi se desgastando lentamente. Cada vez mais magra, mais pálida, com os olhos mais fundos e as mãos sempre frias, mas sua presença era intensa. Tão intensa que ninguém percebia o quanto ela já havia ultrapassado os próprios limites. Seu sacrifício pessoal era diário, não era heroísmo vazio. Era amor real, amor que se negava, que se doava, que ardia como incenso diante da dor do outro. Maria era uma chama viva, consumindo-se para iluminar os demais. E mesmo quando tudo doía, mesmo quando não havia mais ar, mesmo quando os pés mal conseguiam sustentar o corpo, ela seguia dizendo: Deus ainda não me chamou. E ainda há muito a fazer. O tempo corria. E já nos últimos anos de vida da irmã Flora, seu corpo mostrava os sinais de excesso de doação e a ausência de cuidados próprios. Seus olhos, embora cansados, continuavam expressando aquele brilho doce e forte, um olhar de quem viu muita dor, mas nunca perdeu a fé no milagre do bem. As crises respiratórias eram cada vez mais constantes. Já não conseguia subir escadas. Precisava parar várias vezes para recuperar o fôlego ao andar de um cômodo ao outro. Os voluntários, que a chamavam carinhosamente de Mãe Flora, insistiam para que ficasse em repouso. Alguns até ameaçaram procurar um hospital contra a vontade dela, mas ela dizia com sua voz fraca, porém decidida: Hospital é para quem quer desistir. Eu não desisto. Eu me entrego mais a Deus. Aqui ainda tem gente chorando, e enquanto tiver choro, eu tenho que ser consolo. Durante o último inverno rigoroso que enfrentou, a irmã adoeceu gravemente. Teve febre alta, dores no peito, e passou noites inteiras sentada, respirando com dificuldade, recitando salmos em voz baixa. Mas mesmo assim, se levantava de madrugada para colocar cobertas sobre os abrigados, fazer chá para quem tossia e visitar os doentes que não conseguiam dormir. Certa noite, uma jovem mãe chegou ao abrigo com o filho pequeno nos braços, coberto com apenas uma camiseta fina e febril. A irmã Flora, ao vê-los entrar, levantou-se com esforço e disse com os olhos marejados:
Ah, meu Deus! Ainda tem mais um. Seja bem-vindo, meu filho. Aqui você vai ter calor. Mesmo com os ossos doendo, preparou um cobertor, uma tigela de canja e colocou o menino em seu próprio leito. Os voluntários notaram que ela já mal se alimentava. Às vezes tomava apenas um gole de mingau. Em um domingo, uma voluntária insistiu para que comesse um pedaço de pão com manteiga. E ela respondeu: "Não quero me acostumar com o que falta para os outros. Se não tem para todos, não precisa para mim." Os últimos meses foram de despedida silenciosa. Em um final de tarde, a irmã Flora chamou 3 dos voluntários mais antigos. Sentou-se na varanda do abrigo, envolta num cobertor surrado, e disse com voz calma: "Se um dia eu não acordar, não chorem por mim. Eu já vivi tudo o que precisava. Não deixem essa obra morrer. Cada tijolo aqui tem lágrimas, suor e bênção. Essa casa é de vocês agora." Um dos jovens, emocionado, perguntou: "Irmã Flora, a senhora nunca teve medo da morte?" Ela olhou para o céu, sorriu e respondeu: "Medo? Não, meu filho. A morte é só o repouso de quem já andou demais." Dias depois, irmã Flora teve uma forte crise respiratória. Sentou-se na cadeira de sempre e pediu que colocassem um cobertor sobre seus ombros. Estava fraca, mas calma. Pediu que cantassem o hino "Segura na Mão de Deus." Enquanto o coro suave se formava ao seu redor, ela fechou os olhos, respirou fundo com dificuldade e murmurou: "Agora sim ele está me chamando." Foi sua última frase. Irmã Flora partiu assim, cercada por aqueles que ela havia amado, alimentado, acolhido. Sua morte foi sentida como um terremoto silencioso na alma da comunidade. Mas sua obra, longe de morrer com ela, floresceu ainda mais. O velório de Irmã Flora foi um acontecimento marcante. Milhares de pessoas passaram pelo hospital para se despedir. Muitos carregavam fotos, bilhetes, roupas que haviam ganhado dela. Ex-moradores de rua, mães que receberam abrigo, pacientes que escaparam da morte com seu cuidado, todos vinham agradecer. Uma multidão seguiu o cortejo pelas ruas de Salvador. O povo cantava hinos e carregava cartazes com frases como: "A irmã me salvou. A irmã deu de comer. A irmã me chamou de filho." A cidade parou, e muitos choraram não por tristeza, mas por gratidão. Depois de sua morte, a casa de acolhimento não fechou. Pelo contrário, cresceu. Seu legado se tornou uma rede de solidariedade. O hospital expandiu. Ganhou alas especializadas em oncologia, pediatria e cuidados paliativos. Surgiram novas unidades em outras cidades do estado da Bahia. Algumas foram erguidas em comunidades quilombolas, outras em favelas esquecidas. Voluntários de todo o país passaram a procurar a obra. Médicos renomados pediam para trabalhar gratuitamente. Jovens criaram grupos missionários inspirados em sua vida. E muitos diziam: "Queremos servir como a irmã Flora serviu." Nas escolas, seu nome era estudado como exemplo de cidadania e amor cristão. Nas igrejas, sua história era contada como inspiração para vocações. Em praças e ruas, surgiram murais pintados com sua imagem acolhendo os pobres. Mais que uma mulher, irmã Flora virou símbolo. Um símbolo de que o amor é capaz de vencer a frieza do mundo. De que a fé, quando colocada em prática, transforma realidades. Após sua morte, os voluntários decidiram manter vivo cada detalhe do abrigo. O local foi oficialmente registrado como Casa Esperança de Irmã Flora e passou a contar com doações fixas, apoio de ONGs e até reconhecimento de órgãos públicos. O antigo galinheiro agora tinha 3 salas de atendimento, um pequeno ambulatório, cozinha comunitária e dormitórios separados por faixa etária. A fé de Irmã Flora, que antes era sua força, virou símbolo. Um altar com uma imagem simples de Nossa Senhora e um retrato de Irmã Flora em preto e branco, cissa, ficou na entrada do abrigo, onde todos tocavam antes de começar o trabalho diário. Todos repetiam a frase que ela dizia sempre que as forças pareciam faltar: "Ainda há muito a fazer." A comunidade, antes invisível, tornou-se exemplo. Jovens que antes vagavam pelas ruas sem rumo,
Agora estudavam enfermagem, serviço social e medicina, inspirados pela figura dela. Muitas mulheres criaram redes de cuidado entre si, trocando saberes e fortalecendo os laços que a irmã cultivou. A memória de Irmã Flora vive nas mãos de cada voluntário que prepara uma sopa, em cada criança que encontra acolhimento, em cada gesto de compaixão que brota naquela terra sagrada de afeto e resistência. E mesmo depois da sua partida, há quem jure que nas madrugadas frias, quando o silêncio cai sobre o abrigo, é possível ouvir um sussurro vindo do pátio. Ainda há mais a fazer. Ainda em vida, em seus últimos meses, a irmã Flora dormia dentro do hospital, em um pequeno quarto ao lado da enfermaria. Simples como sempre foi. Nele havia apenas uma cama de ferro, uma cruz de madeira na parede, uma estante com livros espirituais e um rádio antigo, onde ouvia músicas sacras. Foi nesse período que escreveu sua última carta, endereçada às futuras gerações da obra. Não deixem que o mundo endureça seus corações. Cuidem dos pobres como irmãos. Toquem suas feridas com respeito. Sirvam com silêncio, humildade e fé. Se a obra crescer, lembrem-se de que ela nasceu do chão, da poeira do galinheiro. E tudo o que é grande só se sustenta se permanecer pequeno no coração. O mundo dizia que era impossível, mas a irmã Flora sabia. Quando o amor é verdadeiro, até o lugar mais pobre pode se tornar sagrado.